Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre a atuação da musicoterapia no nosso corpo. Como é que isso funciona dentro das teorias que já existem. Como exemplo, eu peguei um áudio do canal Planeta Terra, é um áudio gratuito, né, não possui direitos autorais, eu estou removendo apenas as imagens, porque elas sim as imagens têm direitos, então não vou reproduzi-las, mas vou deixar a seguir, depois da gente conversar um pouquinho sobre a atuação dessas frequências binaurais, ondas teta, delta, enfim, sobre o corpo humano. Aí eu deixarei o áudio para que vocês possam ouvir e depois deixem aqui nos comentários se trouxe algum efeito para vocês. Esse áudio promete atrair prosperidade, atrair clientes, atrair vendas, né, a partir do momento em que você passa a escutar. Mas como é que efetivamente isso funciona? A primeira coisa que a gente precisa saber é exatamente o que é a musicoterapia, né? Como ela funciona. Musicoterapia é a terapia através do som, da música, do áudio, né? E para quem é amante de música, quem gosta, sabe que intuitivamente a música já provoca sensações de prazer quando elas são ouvidas por determinadas pessoas, né? Agora, existem estudos que comprovam que alguns sons, eles ajudam a relaxar e ajudam também no tratamento e na recuperação de doenças. A musicoterapia, que é a técnica que utiliza os sons no tratamento de algumas doenças, ela já começa ajudando a melhorar o humor, a reduzir a ansiedade, a controlar a dor em pessoas com doenças como câncer. Ela auxilia na reabilitação de pacientes com derrame. E a gente também tem observado que aumenta a qualidade de vida daquelas pessoas que passam por tratamentos contra a insuficiência renal. Como é que atua no cérebro a musicoterapia? Ela ativa diversas regiões do cérebro, uma delas é o hipotálamo, ela regula a temperatura, regula a vontade de comer, o estado de ânimo da pessoa. O tálamo também é outra região afetada pela música, né? É responsável por interpretar as informações dos sentidos. Então, ativa também o hipocampo, que guarda a memória, e as regiões associadas às funções cognitivas. Por isso que a musicalização é muito importante na infância, né? Você oferecer essa possibilidade para a criança, porque vai ajudar nesse desenvolvimento cognitivo dela, que é um momento em que está em ebulição isso. Bom, em resumo, a música ela não só vai ajudar a tratar doenças, como também vai estimular a memória e o aprendizado. Essa atuação da música ela também promove o bem-estar, porque determinados sons e frequências realmente liberam a endorfina e conseguem acionar neurotransmissores que estão ligados ao prazer. Então, se elas são bem selecionadas, elas realmente ajudam o cliente a esquecer do problema. Tá? Então, essas são algumas teorias. Ela também promove o relaxamento, né? A música ela tem essa capacidade de promover o ser humano a relaxar. Ela quebra a tensão de músculos, principalmente clientes que têm ansiedade e depressão motivado por algum problema ou alguma doença. Ela também aumenta a força de vontade, né, para a sensação de bem-estar, propicia o aumento da força de vontade para ela se cuidar, né, a própria sensação de relaxamento vai promover essa mudança de comportamento, viabilizando aceitar as dificuldades e os problemas. E também equilibra o ritmo do coração, da respiração, e aí assim ajuda a controlar o estresse. Aí depois eu vou deixar na descrição algumas playlists com músicas com propriedades terapêuticas. E agora vamos entender como esse áudio que promete, né, atrair vendas e clientes e prosperidade funciona, né? Vamos partir do princípio em que o pensamento é energia. A partir do momento em que você equilibra seu pensamento através da música, ele passa a atrair a energia daquilo que você está pensando. Além disso, esses áudios parecem ter também mensagens subliminares com afirmações positivas, do tipo eu sou uma pessoa com abundância, eu sou uma pessoa próspera, eu sou, por exemplo, no meu caso, um terapeuta com muitos clientes, com a agenda lotada, enfim, mensagens que a gente não ouve
normalmente, então estão subliminares, o nosso inconsciente vai captar essas mensagens, e as afirmações, que tem um formato de escrever diferente do eu sou, né? Ele utiliza outra frase. Então vamos ver aqui qual é o poder dessas frequências que fazem parte da música que a gente conscientemente não compreende, né? Tem aqui uns estudos que relacionam a frequência 432 Hz com o poder de alterar a mente e o corpo. Como é que isso funciona? Acredita-se, né, alguns estudos, que essa frequência é a frequência mais harmoniosa que tem. É a frequência que existe nos sons da natureza, do mar, enfim. E essas ondas, para quem não sabe, o som ele é uma vibração e ele tem uma atividade dinâmica que possui uma frequência, ou seja, uma quantidade de vibrações por segundo. Essa frequência, a 432, ela vai além das ondas. Ela se equilibra com a nossa biologia, entendeu? Harmonizando as células do nosso corpo. O nosso corpo inteiro produz sons, os nossos órgãos produzem sons. Por quê? Porque o nosso corpo vibra, né? E a vibração em contato com o obstáculo produz esse som. Então, em contato com a frequência 432, ela promove uma harmonização integral do corpo, das células do nosso corpo. E mais do que isso, os estudos também dizem que ela é composta por proporções matemáticas encontradas na natureza, por isso que eles dizem que é o som mais perfeito, mais harmonioso que a natureza oferece. E aí tem realmente o poder de estimular a sincronização dos hemisférios cerebrais. Isso é muito interessante. Tá? A frequência 432, harmonizada com alguma música, ela causa um efeito tranquilizante e em muitas situações ela tem realmente ação curativa, que vem aí de encontro com o que a gente falou sobre a musicoterapia no tratamento terapêutico de clientes, de pessoas doentes, né? Agora, por quê? Isso acontece porque ela ativa e eleva as atividades do hemisfério direito do cérebro, que é o lado responsável pela imaginação e criatividade, o que comumente chama-se de Self-2. Né? Em conjunto com o hemisfério esquerdo, o lado racional, comumente chamado pelos estudiosos de Self-1, ela causa esse efeito tranquilizante e harmonioso. Né? A gente várias vezes já ouviu falar que é relevante o contato do homem com a natureza. Né? Tem inclusive um vídeo no Netflix, que são as 7 leis do sucesso. E a primeira lei dela é esse contato com a natureza, é a gente silenciar a nossa mente, os nossos pensamentos, entrar em contato com a natureza, respirar profundamente e deixar vir, né, o que tiver que vir ali, receber talvez respostas para o que acontece na vida da gente. Então, assim, esse contato é muito importante e partir do princípio que na natureza nós temos essa frequência sonora de 432 Hz, então é algo meio que mágico, terapêutico e transformador. Tá? Muitas pessoas usam esse método para atingir curas. Mas, enfim, existe uma explicação lógica para isso. Muitos estudiosos da música acreditam que os sons da natureza, do mar, da cachoeira, dos pássaros, têm o padrão sonoro mais harmonioso realmente, que já foi encontrado até hoje, e classificam esse padrão com a frequência 432 Hz, como sendo a sintonia mais perfeita. E ela tem realmente o poder de afetar as nossas mentes, os corpos da gente, nossas células, os nossos pensamentos, e até, em consequência disso, o que está ao nosso entorno, o lugar que a gente vive, a nossa sociedade. E é a partir daí que se acredita que você pode modificar a vibração do seu pensamento e passar a atrair situações positivas para a sua vida. E se você deseja que venham prosperidade, abundância ou clientes vibrando nessa frequência, acredita-se que você vai conseguir, e é a proposta desse áudio que logo a seguir a gente vai ver. Aqui, num estudo realizado, eu dei uma pesquisada, então diz que o DNA e os átomos eles começam a acompanhar a razão áurea da natureza, o chamado PHI, que é o número 1618. Ele é considerado o mais perfeito do mundo. A sua forma ela é representada como um componente básico da natureza, com dimensões perfeitas que se encaixam com exatidão nas plantas, nos animais e na gente, seres humanos. Certo? Essas dimensões são tão perfeitas, Leonardo da Vinci usou e comprovou em suas obras
essa proporção ideal. Agora imagina o poder dessa frequência no nosso corpo, né? Na nossa mente principalmente, modificando a forma das nossas células na proporção mais exata e perfeita já encontrada até hoje. Bom, aqui tem algumas listas que eu peguei de onde a gente pode encontrar a frequência 432 em harmonia com o Qi, né? A gente encontra no funcionamento cerebral, na sincronia entre os dois hemisférios, né, o direito e o esquerdo, no coração humano, ou seja, no ritmo cardíaco, na frequência de aumento de DNA e na frequência fundamental da Terra. Então, a frequência 432 em harmonia com a frequência fundamental da Terra, que é a de 8 Hz, a ressonância de Schumann, onde a gente também pode encontrar aí o equilíbrio e também na velocidade da luz. A frequência 432 Hz permite que o cérebro se torne mais ativo e vivo em sua potência máxima e expande expressivamente a carga emocional. O Self-2 ele libera os bloqueios de energia, atingindo o uso elevado da mente com uma consciência ampliada. Ao ativar o cérebro com algum som na frequência 432, ele chega ao 8º Hertz, que é o estado alfa das ondas cerebrais, seu estado máximo, né? O momento em que nossos dois processadores, por assim dizer, o Self-1 e o Self-2, sincronizam e funcionam de modo igual, atingindo então a superconsciência. E nada mais é que o reconhecimento e a máxima percepção de si em um curto período de tempo, né? Algo que levaria uma duração maior para entender, que é possível perceber, aprender e reconhecer em uma curta duração de tempo. Agora vamos entender uma parte que também existe dentro desse áudio, que são as frequências binaurais, né? São sons ou batidas que escutamos em oscilações diferentes. Elas são capazes de estimular o nosso cérebro e até alterar o comportamento. Elas foram descobertas em 1839 pelo cientista alemão Heinrich Wilhelm Dove, ao perceber que o cérebro é capaz de detectar a variação de sons quando eles são captados separadamente pelos ouvidos, ou seja, de um lado e de outro. Então a binaural ela tem uma alternância do lado esquerdo e do lado direito, são diferentes. Por isso que quando é indicado no áudio que tem binaural, recomenda-se que você utilize o fone de ouvido para poder captar essa diferença entre as duas frequências em cada lado, né, do seu cérebro. Então, para conciliar essa diferença, o órgão sincroniza o funcionamento dos hemisférios esquerdo e direito, gerando uma nova frequência. Então, assim, um exemplo prático. Imagina que você está com um fone de ouvido e aí no lado esquerdo você escuta o som a 107 Hz e já no ouvido direito você escuta um som de 100 Hz. Ao ouvir os dois sons, o cérebro criará um terceiro som de 7 Hz, que é o resultado da diferença entre essas duas grandezas. O nosso foco todo vai para essa nova frequência que foi criada, que passa a ser escutada por nós. Agora, o que isso tem realmente a ver com o nosso bem-estar? Bom, e aí tem um estudo lá de 1973 que comprovou os ganhos terapêuticos das frequências binaurais, né? O biofísico Gerald Oster ele usou as batidas para confirmar que a estimulação auditiva melhora o funcionamento do cérebro. A pesquisa foi publicada no Hospital Monte Sinai, em Nova York. Vocês podem pesquisar. E nesse contexto ficou muito claro que o homem ele estuda os efeitos dos sons no cérebro. Isso não é algo assim tão fantasioso. Há mais de 100 anos isso acontece, pela data que a gente viu aqui nessas pesquisas. Tanto Dove quanto Oster, eles abriram com suas pesquisas uma nova ciência dedicada a analisar como o cérebro aprende uma informação inédita de forma tão rápida. Ainda assim pode ficar difícil entender, né, como os sons binaurais funcionam, mas não é. Então vamos entender bem. Elas funcionam por meio de sons com frequências distintas. O resultado dessa diferença entre essas frequências impacta as nossas ondas cerebrais, que podem ser modificadas se expostas às frequências desiguais. Por isso que certos sons eles estimulam o cérebro a produzir determinados neurotransmissores, né, como a serotonina, o hormônio que está ligado ao bem-estar. Então ela ajuda a reduzir a dor, vai ajudar a aumentar o sentimento de prazer, de bem-estar. Então tem química envolvida nisso, né? A química do nosso organismo. E aí como que a gente escuta?
No caso do binaural, como eu falei, tem que utilizar com fone de ouvido e ficar em concentração, um momento sozinho, confortavelmente, né, para poder sentir esse efeito dessas batidas binaurais no seu cérebro. Eu vou botar um pouquinho, apenas um trecho, né, da batida binaural para aliviar a depressão e a ansiedade. E agora, só para a gente entender quais são as batidas que tem, né, quais são as frequências. A gente tem a delta, é a frequência menor, sendo de 1 Hz a 3.9, elas são mais lentas as batidas, elas são associadas à quietude da mente, portanto são ideais para induzir a meditação e ao sono profundo e sem sonhos, né? Os principais benefícios da frequência binaural delta é ativar o hormônio anti-envelhecimento, liberar o hormônio relacionado ao crescimento, que também é útil para a cura e cicatrização, promover o relaxamento físico, acessar a mente inconsciente, regular os batimentos cardíacos, diminuir o estresse e possibilitar o relaxamento profundo. Então, é ideal para atingir a tranquilidade, para quem tem dificuldade para se concentrar e meditar. Outra frequência binaural é a alfa, e ela fica entre 8 e 13.9 Hz. Então, quanto menor a frequência, maior e mais claro é o estado de intuição. Essa está relacionada a um estado de relaxamento e concentração que proporciona, né, viabiliza o aprendizado e a retenção de conhecimento. Então, são voltados para o foco na saúde, criatividade, visualização, além de dar uma leveza na mente. Agora, imagina isso tudo associado à aromaterapia, aos florais de bar, né? É muito, muito bacana, né? A gente integrar todas essas terapias naturais e sem risco, né? Agora, para que a frequência binaural alfa é indicada, né? Ela é ideal para momento de leitura, descanso, atividades relaxantes, como tomar banho mesmo, ou vai fazer trabalhos domésticos que sejam leves. E aí os benefícios principais é a redução da ansiedade, aumento de energia e vitalidade, ela reduz estados de depressão e estresse, também estabiliza os batimentos cardíacos, né? Aumenta a intuição, promove uma sensação de revitalização mental e física, promove também a meditação mais leve, né, não tão profunda, melhora a aprendizagem e foco, ideal para estudante, né? A coordenação mental também tem uma promoção bacana e o relaxamento e a concentração em várias atividades. Agora vamos falar da frequência binaural θ, que é de 4 Hz a 7.9. Ela também está ligada ao relaxamento, mas de forma menos profunda e mais inspiradora, intuitiva e leve, né? Além disso, ela possibilita a vivência de emoções de forma mais intensa e sensível, né? Os benefícios são: incentiva a aprendizagem, reforça a memorização, promove a meditação menos profunda, né? Cura espontânea, melhora a memória, a concentração e o foco, reduz o estresse e a ansiedade, aumenta a criatividade e a inspiração e promove o sono REM, o REM, né, que é a fase do sono em que acontecem os sonhos, diferente da delta, que você dorme profundo sem sonhar, né? A outra frequência é a beta, que são ondas mais rápidas, a batida é bem mais rápida, são de 14 Hz a 30 Hz, é ideal para acalmar a mente, sair de estado de estados que a gente está sentindo desconfortável, né? de ansiedade, de estresse, de medo, gerados principalmente pela correria e excesso de obrigações diárias, muita pressão, quem está no trabalho com pressão, é ideal ouvir áudios que possuam essas ondas. Elas são ótimas para potencializar o funcionamento e a produtividade durante o dia. E os principais benefícios dessas ondas beta são melhorar o raciocínio lógico e a concentração, aumentar a frequência de pensamentos e ideias, manter o estado de alerta, melhorar a memória de curto prazo também, né, propicia o pensamento mais linear, aliviar o estresse gerado pela rotina de trabalho, favorece o planejamento, né? Grandes empresas, naquelas reuniões de planejamento estratégico, poderiam deixar tocando um som com ondas binaurais e botar um fonezinho bem suave para poder estimular, aí, favorecer o planejamento. E ela também possibilita melhorar a resolução de problemas, tá?
Agora, não podemos ficar muito tempo, né, nesse estado, porque senão a gente se expõe ao risco de ficar muito estressado. Tem que ter cuidado com isso. A mente precisa de momentos de relaxamento e descanso. Tá? A outra é a gama, a última, né? A frequência é acima de 40 Hz, ela pode chegar até 200 Hz. Ela foi descoberta mais recentemente do que as outras. Assim, então não temos muitas informações nos estudos e pesquisas que eu localizei, encontrei na internet. Não são muito completas a respeito da influência no cérebro e nos estados da mente. O que a gente sabe é que ela propicia o desenvolvimento da autoconsciência, né, e produz insights. Então, os principais benefícios reconhecidos até o momento é a hiperconcentração, com as ondas gama, aumento de foco, capacidade de processar uma maior quantidade de informações. Então, ela melhora a memória e proporciona maior bem-estar. E aí a gente tem aí diversas ondas binaurais. Aqui no canal tem uma pasta de musicoterapia, que não é a ação da musicoterapia em si, é só um nome para facilitar os meus clientes encontrarem algumas músicas utilizadas nas minhas sessões, né? Não é para a pessoa ouvir aquilo e achar que está fazendo musicoterapia. É só uma nomenclatura que foi utilizada, entendeu? Então, mas tem já algumas músicas com ondas. A própria canção do Ho Oponopono, que tem aqui no canal, ela tem algumas ondas que foram inseridas, né? E ajuda bastante no seu dia a dia, no seu bem-estar, na harmonização do seu cérebro e adquirir todos esses benefícios de acordo com as ondas. E esse áudio que é o motivo desse vídeo, né, que eu estou aqui conversando com vocês, ele tem algumas dessas ondas. É um áudio que não foi produzido por mim, então eu não sei exatamente quais são, mas a gente vai ficar agora, eu vou encerrar aqui o papo e a gente vai ficar com esse áudio. Ele começa logo a seguir. Muito obrigada por você ter assistido até aqui.
Música